Olá, queridos, graça e paz. Que Deus abençoe grandemente a sua vida em nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Tiago, professor e diretor aqui do Instituto Caminhando com Propósito. E hoje nós vamos começar a nossa terceira aula do nosso curso em Teologia, aqui do Instituto Caminhando com Propósito. E a matéria ou a disciplina é Doutrina de Deus. O que nós vamos aprender nessa terceira aula? Nós vamos ver sobre os atributos de Deus. O que são atributos? Atributos incomunicáveis, atributos morais comunicáveis, os nomes de Deus, nomes genéricos, nomes específicos, nomes compostos de Deus, nomes de Deus no Antigo e no Novo Testamento. Vai ser uma aula bem legal, bem interessante, com bastante conteúdo. Então, peço para que você preste bastante atenção, porque é uma aula muito importante para o seu curso, tá bom? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais essa aula, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de aprender mais de Ti. Te pedimos que o Teu Espírito Santo nos ilumine, para que possamos compreender as verdades da Tua Palavra, as verdades, meu Deus, contidas nas Sagradas Escrituras. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Bom, os atributos de Deus. Segundo a ideia cristã, Deus é um espírito pessoal. Não é verdade? Deus é espírito. Jesus deixa isso muito bem claro lá em João 4, quando ele se encontra com a mulher samaritana, e ele diz exatamente essa frase: Deus é espírito. Deus possui, portanto, os poderes essenciais a um espírito, que são pensar, querer, sentir. O ser que se compõe desses poderes pessoais tem certo modo de proceder e certas qualidades morais que vamos atribuir a este Deus, que é espírito pessoal. As qualidades chamaremos de atributos. Atributos porque são qualidades atribuídas a um ser que existe. Os atributos de Deus são modos de atividade e qualidade do seu caráter. Gente, por que atributo? Porque é algo que se atribui a ele, a sua existência, a sua essência, né? Fazem parte de Deus, fazem parte de quem ele é, esses atributos. Existem atributos que são incomunicáveis. O que significa incomunicáveis? São atributos que Deus não comunicou com o homem, ou seja, que Deus não compartilhou com o homem. São atributos que são exclusivamente dele. Aliás, existem atributos que Deus não compartilhou nem com o homem, nem com nenhum outro ser. Os outros espíritos, como por exemplo anjos, não têm os mesmos atributos de Deus. Os demônios não têm os mesmos atributos de Deus. São atributos incomunicáveis, que pertencem exclusivamente a Ele. E quando falamos em Deus, falamos em quem? Nas três pessoas da Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Porque não existe hierarquia entre eles. Ambos são um em essência, um em majestade, um em poder e glória, mas três pessoas diferentes. E cada uma dessas três pessoas possui esses atributos incomunicáveis. Que atributos são esses? Primeiro é a autoexistência. Deus não depende de nada, nem de ninguém para existir. Ele é completamente autoexistente. Ele se basta em tudo. E em todos os aspectos do ser e da existência. É interessante que nós vemos às vezes pessoas que acham que Deus depende da adoração dela, né? Que Deus precisa da adoração dela. Gente, o fato de Deus ansiar pela sua adoração não significa que ele precisa dela. Ele se basta, ele é autossuficiente, ele é autoexistente. Ele existe mesmo sem você, mesmo sem absolutamente nada. Ele anseia pela tua adoração porque ele te ama, porque ele quer se relacionar com você. Mas ele não precisa dela. Outro atributo de Deus, ele é único.
Por que único? Porque não existe outro além dele. O Senhor é o único em poder e glória, é o único Criador, sustentador e mantenedor de tudo o que há. Sem ele, nada do que é seria, ou do que há haveria. Mesmo sendo único, ele se divide em 3 pessoas, distintas, mas iguais em poder, glória e majestade. É interessante que quando Deus está conversando com Isaías e falando sobre ele, sobre quem ele é, sobre a glória dele, ele faz uma pergunta para Isaías, né? Na verdade, ele faz uma afirmação. Ele diz assim: não há outra rocha que eu conheça. Ele está dizendo: Isaías, não existe outro Deus, não existe outra rocha, não existe outro além de mim. Eu sou único. Outro atributo de Deus, gente, a imutabilidade. Esse atributo ele expressa a perfeição de Deus. Ele nunca muda seus planos, projetos, promessas. A Bíblia diz eu, o Senhor, não mudo, e em mim não há sombra de variação. Ele não é como o ser humano. O ser humano muda de ideia, muda de opinião, muda de plano, muda de rota o tempo inteiro. Deus não, ele é imutável. Quarto atributo, a eternidade. De eternidade em eternidade tu és Deus. Salmo 90, verso 2. Outro atributo incomunicável de Deus é a onipresença. Por onipresença, não se deve entender que Deus enche o espaço como faz o universo. Não devemos julgar que Deus está dentro de tudo. Isso é panteísmo, ou até mesmo materialismo. A verdadeira ideia da onipresença é que Deus age com a mesma facilidade com que pensa e quer, que para Deus não há espaço nem tempo para agir. Deus não precisa se deslocar de um lugar ao outro para agir. Isso é onipresença. Não significa que Deus está em todos os lugares, porque Deus não está. Deus não está em um coração que não quer Ele. Deus não habita numa pessoa que o rejeita. Deus não está em lugares que o seu nome não é adorado. Deus não está em lugares que veneram e adoram Satanás. Deus não está no inferno. A maior dor no inferno não vai ser a dor do fogo, não vai ser a dor das dores que se sentirá no inferno. A maior dor no inferno não vai ser a presença constante do diabo atormentando. A maior dor no inferno é a ausência total de Deus, é que Deus não está lá. Então Deus não está em todos os lugares. Agora, Deus, ele consegue agir em todos os lugares de forma imediata e de forma simultânea. Isso é onipresença. Deus não precisa estar em um lugar para agir ali. A onisciência, que é a companheira inseparável da onipresença. Deus é onipresente porque presencia tudo. Por mais que ele não esteja num determinado lugar, ele está vendo, ele está presenciando. Para Deus, portanto, passado, presente e futuro são apenas uma lembrança. Deus sabe de tudo. E aí Aí consiste uma das principais divergências entre calvinistas e arminianos. Porque os calvinistas acreditam que a predestinação se baseia na soberania de Deus, já os arminianos creem que a predestinação ela se baseia exatamente neste atributo aqui, a onisciência. A Bíblia fala que Deus predestinou. Agora, segundo os arminianos, essa predestinação se deu com base na presciência. Deus olhou o futuro, sabia as escolhas do ser humano e então, baseado em suas escolhas, Deus o predestinou. Já os calvinistas não, eles creem que Deus predestinou de acordo com o seu querer, com a sua vontade, com a sua soberania. Entende? A onisciência é isso. Deus sabe
cada escolha que eu vou tomar. Deus sabe cada decisão que eu vou tomar, cada coisa que eu vou fazer, cada passo que eu vou dar. Ele sabe de tudo. Ele sabe quantos fios de cabeça existem na cabeça de cada ser humano. Ele sabe, tem até aquele famoso versículo que não está na Bíblia, né? Que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. De fato, isso não está na Bíblia. Agora, também é uma verdade. Deus sabe todas as folhas da árvore que vão cair naquele dia. Deus sabe quantas são, Deus sabe quais são as árvores, Deus sabe tudo. Porque Ele é onisciente. Onipotência. A onipotência de Deus nos mostra que Deus, Ele é o único dono de todo o poder. Ele, na verdade, é a fonte do poder. O poder emana dele, o poder vem dele. É interessante que a Constituição do Brasil diz que todo o poder emana do povo, quando, na verdade, todo o poder emana de Deus, do nosso Senhor, do nosso Salvador. Todo o poder vem dele, tudo vem dele. Ele é o dono, não existe ninguém que possua qualquer poder que não tenha vindo dele. A onipotência, ela se divide em onipotência moral e onipotência física. O que significa onipotência moral? É que Deus é tão poderoso que ele não pode praticar o mal, nem sequer pode ser tentado. E a onipotência física nos mostra o fato de ter criado todas as coisas é prova suficiente de sua onipotência física, porque se ele tem poder para criar uma, pode criar naturalmente 1000 coisas. Então, a criação ela é uma prova concreta da onipotência de Deus. Ela mostra que Deus é capaz de criar qualquer coisa a partir do absoluto zero. Quando Deus cria a Terra era sem forma e vazia. E apenas com a sua palavra e com o seu poder, Deus criou tudo que existe. Deus pegou um pouco de barro, moldou e criou o ser humano. Então Deus ele é todo poderoso. Todo o poder vem dele. Ele é a fonte do poder. Atributos comunicáveis. O que são isso? Os atributos comunicáveis, por outro lado, são aqueles que Deus comunicou com o homem, que Deus compartilha com o homem. São coisas que que são atribuídas a Deus, mas que o Senhor quis também compartilhar conosco para que fossem atribuídas também a nós. E o primeiro deles é a sabedoria. Deus é infinito em sabedoria e ele decidiu compartilhar conosco esse atributo. Mas não pense que a sabedoria como atributo comunicável de Deus vem do mero conhecimento ou da vã filosofia. Ela é fruto de uma vida de oração, de busca por sabedoria e principalmente de um relacionamento próximo e profundo com Deus. Desse relacionamento vem a sabedoria. A sabedoria é diferente de conhecimento e diferente de discernimento. Discernimento, assim como sabedoria, são dons de Deus. Conhecimento deve ser buscado, procurado. A sabedoria consiste nesse relacionamento próximo baseado no temor do Senhor. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Somente alcança a sabedoria aquele que traz em si o temor do Senhor. Outros atributos comunicáveis, vamos lá. Santidade. Gente, a santidade é a plenitude gloriosa da excelência moral de Deus. Princípio básico de suas ações e aferidor único e verdadeiro de suas criaturas. É claro que enquanto nós estivermos nesse mundo, nós não vamos alcançar a santidade plena, a santidade assim como Deus. Agora, a santidade é algo que deve ser buscado e perseguido. Existem 3 tipos de santidade. Existe a santidade inicial,
a santidade final e a santidade progressiva. O que é a santidade inicial? É aquela quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Naquele momento nós somos justificados. Lembra que a gente viu isso na matéria de soteriologia? Nesse momento, quando aceitamos Jesus, somos justificados, somos regenerados e passamos a ser separados para Deus. A palavra santo significa separado. Então, essa é a santificação inicial. Quando nós aceitamos a Jesus, nos lançamos nos braços dele e o reconhecemos como nosso Senhor, Salvador, ele nos faz santos. Então, esse é o primeiro momento da santidade. O último estágio da santidade é a santificação final, que é aquele processo de santificação definitivo, que o homem não terá mais pecados. Quando ele acontece? De duas formas. Ou quando Jesus voltar para levar a sua igreja, ou quando uma pessoa morre. No momento que a pessoa morreu com Cristo, claro, ela passa para o estágio da santificação final. Porque fora do corpo não há mais pecado. E entre a santificação inicial e a santificação final, nós temos a santificação progressiva. E essa é a mais importante. Porque é essa que nós devemos buscar todos os dias da nossa vida. É sobre essa que nós devemos nos debruçar. Amor. Uma das declarações supremas da revelação cristã é que Deus é amor. João 4,8. Gente, o amor de Deus é Ele doando-se a si mesmo e dando tudo quanto é bom às suas criaturas, com fim de possuí-las na mais íntima comunhão consigo mesmo. Aleluia! Que coisa linda, né? Deus é amor. E esse é o atributo que o define. E Ele decidiu compartilhar conosco disso. E Ele nos permite amar com o amor que Ele amou, com esse amor ágape, com o amor agapau. Ele nos permite, e na verdade não só permite, como Ele nos orienta e nos ordena que nos amemos uns aos outros como Ele nos amou. Então Deus compartilhou conosco o seu próprio amor. Justiça de Deus. Baseando-se no que já sabemos ao tocante à santidade de Deus, podemos compreender melhor a sua justiça. E dizer que Deus é justo é afirmar que Ele faz sempre o que é correto e direito conforme o seu caráter. Então Deus é justo. E Ele compartilhou conosco esse atributo também. Primeiro que Ele nos justifica, o sangue de Cristo nos justifica, ou seja, nos torna justos diante de Deus. Mas nós devemos também buscar praticar atos de justiça aqui nessa terra. Sermos justos, não fazermos maus negócios, no sentido de querer enrolar ou passar a perna nas pessoas. E qualquer ato de injustiça deve ser evitado por nós. Nós devemos buscar ser justos, assim como justo é o nosso Senhor. Fidelidade. Deus é fiel aos seus e Ele quer que nós sejamos fiéis a Ele. Prova disso, carta à igreja em Esmirna, no seu último versículo, diz: "Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida." Aleluia. Nós vamos passar agora para a segunda parte dessa nossa aula, que é uma parte bem legal, que são os nomes de Deus. Nós vimos agora os atributos, que são as características de Deus, e agora nós vamos ver os seus nomes. Deus tem muitos nomes. E nós vamos ver aqui os principais. Nomes genéricos de Deus. Deus tem inúmeros nomes, e cada um deles nos ajuda a revelar uma característica de Deus. Alguns são como títulos de Deus, e vamos começar a estudar dos genéricos para os específicos. Beleza? Vamos lá. O primeiro nome, e um dos mais comuns, é Elohim. Elohim, essa expressão rim do final, é plural majéstico,
Ou seja, fala que é mais de um, no sentido de estar falando aí do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e falando da sua majestade. Elohim significa criador. Está implícito aí o poder criativo e a onipotência de Deus nesse nome Elohim, Deus criador, né? E quando se fala Elohim, mostra-se que tem mais de uma pessoa. Já o modo singular, se quisesse se referir só ao Pai, por exemplo, seria Elohá, que é o singular de Elohim, que também significa Deus criador. Nós temos também o mais genérico de todos, que é a expressão El. Esse E e o L, El. É o nome mais usado na Bíblia para se referir também a deuses pagãos. El é a forma isolada, sendo que ela é comumente conjugada com vários outros nomes. Por exemplo, El Shaddai significa Senhor Todo-Poderoso. Significa Deus Todo-Poderoso, na verdade, né? El Shaddai. Essa expressão El significa Deus. E ela era a expressão utilizada para os deuses pagãos também. Quando a Bíblia mostra El Baal, ela está falando sobre o deus Baal, né? El Azerá, sobre o deus Azerá, enfim. E quando ela se refere ao nosso Senhor, na sua maioria das vezes, ela vem conjugada com outra palavra. Por exemplo, El Shaddai, que significa Deus Todo-Poderoso. Foi assim que ele se apresentou para Isaac, para Abraão, para Jacó, dizendo: eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o El Shaddai, aleluia. Nós temos também El Berit, que é o Deus que faz o pacto, ou o Deus da aliança. El Olam, o Deus eterno, da eternidade, é o Deus eterno, o Deus da eternidade. É com esse nome que Abraão invoca a Deus em Berseba, fazendo um juramento ao rei de Gerá. Essa é a única vez que esse nome aparece no Antigo Testamento. El Solé, Deus é a minha rocha, Deus é o meu refúgio. El Roi, o Deus que vê. Foi assim que Agar descreve o Senhor, né? Quando ela está no deserto e ela fala: El Roi, o Deus que me vê. El Nosé, o Deus da compaixão. El Caná, o Deus zeloso. El Neeman, Deus de graça e misericórdia. El Elyon, Deus Altíssimo. A primeira aparição foi com Melquisedeque e Abraão. Foi a primeira vez que esse nome aparece, né? Que fala Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, né? Sacerdote de El Elyon. Nomes específicos de Deus são os nomes mais usados para falar sobre Deus. Nós temos El Shaddai, que é o Deus Todo-Poderoso. Esse nome aparece 48 vezes no Antigo Testamento. E o interessante é que 31 dessas 48 vezes ele aparece no livro de Jó. Outro nome específico que é muito comum na Bíblia é Adonai, que significa Senhor. Deus deu uma ordem ao seu povo, descrita lá em Êxodo 20, versículo 7. Não tomarão o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então, como os judeus não podiam falar o nome de Deus em vão, qual é o nome de Deus, pastor? O real nome de Deus. O real nome de Deus é o tetragrama. São 4 letras em hebraico. E essas 4 letras em hebraico não podiam ser pronunciadas em vão. E por conta disso, os judeus eles desenvolveram uma outra forma de se referir a Deus, e com a palavra Adonai, que significa Senhor. Então, ao invés de dizer o nome de Deus em vão, sempre que eles tinham que se referir ao Senhor, eles diziam Adonai, eles diziam Senhor.
o tetragrama, né, que são as letras YHWH, que a pronúncia em hebraico ela é bem interessante, porque não tem nenhuma vogal, né? Então, a pronúncia em hebraico é como se você estivesse respirando. Muitos dizem até que é a forma de Deus se manifestar. Quando o ser humano respira, ele está chamando por Deus, ele está falando sobre Deus. Mas nas traduções, essa pronúncia ficou como algo como Yahweh, Yahweh, Yahvé, Javé, ou, como é mais comum para nós, Jeová. Traduzido em português como Senhor, o Deus Eterno. Este é o nome de Deus. E o tetragrama significa eu sou. Foi assim que ele se apresentou para Moisés, por exemplo. Nomes compostos de Deus. Nós temos o tetragrama Elohim. Seria Jeová Elohim, o Deus criador de todas as coisas. Esse é o nome usado no Gênesis, quando fala sobre a criação. Daqui para frente eu vou passar a usar o português, tá bom? Para a gente se referir ao tetragrama. Então, ao invés de me referir como Yahweh, eu vou me referir como Jeová, que é a tradução para o português e a forma mais comum que nós usamos aqui no nosso idioma, tá bom? Para poder facilitar. Alguns outros nomes compostos de Deus. Jeová Jireh, que significa o Senhor proverá, Deus proverá. Esse foi o nome usado por Abraão quando foi questionado por Isaac aonde estava o cordeiro. Abraão então olha para ele e fala: Jeová Jireh, meu filho, Deus proverá. Outro também muito importante é Jeová Rafá, o Senhor que te sara. Deus usa esse nome quando promete ao povo de Israel que nenhuma enfermidade das pragas do Egito chegaria até eles. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Moisés edificou um altar e chamou esse lugar de Jeová Nissi, ou seja, o Senhor é a minha bandeira. Jeová Shalom, o Senhor da paz, o Deus da paz. Gideão edificou um altar e chamou esse lugar de Jeová Shalom, o Deus da paz. Jeová, esse é o mais difícil de pronunciar, Jeová Tzidkenu, que significa o Senhor, justiça nossa, o Deus é a nossa justiça. Esses são os principais nomes de Deus utilizados no Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, nós temos outras formas de se referir a Deus, mais simplificadas e também num outro idioma, porque o Antigo Testamento ele foi escrito na sua ampla maioria em hebraico e alguns textos em aramaico. Porém, a sua maioria absoluta é no hebraico. Já o Novo Testamento ele foi escrito em grego e também com alguns poucos textos em aramaico. Então, quais são os nomes de Deus no Novo Testamento? O nome Theos, que é o nome grego para Deus. O nome Kyrios, que é a palavra grega para Senhor. E o nome Pater, que é o nome grego, a palavra grega para Pai. Gente, esse foi o conteúdo dessa nossa aula. Espero que você goste, que você estude, que você leia a apostila, que você se dedique e que Deus abençoe grandemente a tua vida. E até a próxima aula, em nome do Senhor Jesus.